Universidade Federal do Ceará. Aqui está um broche, um bottom, enfim, um distintivo que a todos nós orgulha muito pela história que tem a Universidade Federal do Ceará. E por que eu estou falando exatamente deste objeto que distingue, que nos relaciona à Universidade Federal do Ceará? Porque hoje nós estamos aqui com um professor da Universidade Federal do Ceará e com o reitor da Universidade Federal do Ceará, o professor Henri Campos. Aqui eu tenho a honra de apertar a mão, meu querido professor da Faculdade de Medicina, que é doutor e pós-doutor em nefrologia pela Universidade de Paris 5, em diploma revalidado, claro, reconhecido pela Escola Paulista de Medicina, e autor de artigos sobre esse tema, o tema da liderança e o tema da medicina na área dele. Por que tema da liderança? Porque ele é um médico, não é? É um professor na área da medicina, mas é um líder, afinal de contas, ele é reitor desta universidade, a Universidade Federal do Ceará. Eu vou começar então, professor, com esse objeto que o senhor me trouxe, porque vocês sabem que os objetos que o convidado traz, o dialogador traz, esses objetos vão pautando a conversa, o nosso diálogo. E eu coloco em pauta, então, o primeiro objeto que eu distingo de todos eles, que é o símbolo da Universidade Federal do Ceará. Que lhe remete a que assunto, a que tema? Olha, primeiro eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade. E falar da Universidade Federal do Ceará é falar de quase uma vida inteira, né? Porque eu já estou na universidade há mais de 30 anos. E hoje tenho esse privilégio enorme de ser reitor dessa universidade, que é a 7ª universidade do Brasil. É a 16ª na América Latina, é a 30ª entre os países do BRIC, do grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e ocupa a posição de número 600 entre as 5.000 melhores universidades do mundo. Então não é pouco, é uma grande instituição. E isso faz parte da minha vida, como faz parte da sua. Né? Qual é o sentido? Sim, eu sou professor da universidade, também tenho essa honra. Mas, enfim, o que a universidade significa? Assim? Qual é o conceito? Que ideias povoam a sua cabeça quando se fala na instituição Universidade Federal do Ceará, além desses fatos que tanto nos dignificam, nós que somos da Universidade Federal do Ceará? Primeiro, acho que é uma universidade que brilha desde o início, né? Que nasceu sob a inspiração de um homem genial, Martins Filho, que criou esse lema, o universal pelo regional. Então é uma universidade que já nasceu aberta para o mundo, com os olhos voltados para o mundo, e que exerce uma função muito importante na nossa sociedade. Nós podemos dizer que nós temos um Ceará antes e um Ceará depois da UFC. Qual é a grande obra que existe no Ceará que não tenha a participação da UFC? Nenhuma. Porto de Pecém hoje, que é o nosso cartão de visita, a nossa ZPE, inteiramente concebido por profissionais da Universidade Federal do Ceará. E assim poderia dar inúmeros exemplos. Quer dizer, a universidade, a partir desse lema, o universal pelo regional, isso. Quer dizer, compreende a universalidade do conhecimento, dos saberes, mas sempre numa perspectiva que não perde o referencial telúrico de onde ela está, o lugar que ela ocupa numa determinada região, num determinado ciclo e num determinado círculo geográfico e geopolítico. O Nordeste, o Ceará. É uma universidade atual, mas profundamente inserida e comprometida com o seu meio, com os problemas do seu povo, da sua região. Da sua história. Então isso é parte da nossa missão, né? E isso eu acho que traz uma riqueza e uma oportunidade muito especial para os nossos alunos. É como se todo o conhecimento estivesse ali para ser aplicado
num Isso. determinado campo, não é? Num determinado campo, que é o nosso campo, que é o nosso meio. Isso, a serviço A do serviço nosso do povo, povo, da nossa né? sociedade. A serviço daquela sociedade na qual a universidade está inserida. Nunca é demais homenagear o nosso professor Martins Filho, que deveria ter sido escolhido o cearense do século. E não foi. Mas é realmente um homem que é um tocador, né, de obras das universidades. Porque ele não criou só a Universidade Federal do Ceará. Não, né? todas as Todas universidades públicas do cearenses Ceará foram criadas tiveram um papel pelo reitor Martins Filho. A UES, né? Nossa Até ligações também com a Unifor, não é? Eu acho que ele foi consultor da ele Unifor, foi consultor da né? Unifor. Quando a sem Unifor dúvida. foi criada pelo Edson Queiroz. Muito bem, então o primeiro objeto é como é que a gente chama? Um distintivo? Brasão. O brasão, eu digo, mas o objeto em si é um bottom, né? É Uma um espécie bottom, de... é um bottom, broche. né? Hein? Um broche, como eu disse no começo. Mas, claro, que representa aqui o brasão da Universidade Federal do Ceará. Você saberia dizer o significado aqui desse brasão, professor Henri? Tem aqui umas chamas, algum tipo de referência? Virtus unitas fortes, né? A virtude da união está na força. A virtude da união está na força. Está escrito aqui alguma coisa? Meu Deus, aí é nós verdade. temos também, em latim, não é? Nós temos aí também nesse broche a carnaúba, né? Que é o símbolo, a folha da carnaúba, que é o símbolo do nosso povo. Ele tem um destaque muito especial no nosso brasão. Tem o símbolo da carnaúba e tem uma espécie de engrenagem também. Tá vendo aqui? Sim. Uma engrenagem. Sim. Né? Talvez pelo processo, uma referência ao processo de industrialização ou de construção do conhecimento. De construção do conhecimento. E as chamas aí do saber, da tradição. A chama do saber aqui em cima. A chama do saber. Porque cada objeto icônico, né, tem uma base, né, de sentido e né, que faz a ligação, a conexão entre aquele ícone, aquela imagem e a instituição que aquela imagem representa. Mas vamos então deixar no ar aqui um outro objeto. Poderia escolher, professor? Quer escolher? Ah, claro! Os dois objetos que identificam o professor Henri Campos, o nosso dialogador de hoje. A sua ligação com a Universidade Federal do Ceará e a sua intrínseca ligação com a medicina. É um estetoscópio. Isso, E sei da sua ligação com saúde pública, seria o quê? O que você quer pautar quando me traz um estetoscópio? Um estetoscópio? Olha, eu acho que é o instrumento de trabalho do médico que o aproxima do paciente, não é? É com esse instrumento que a gente faz a ausculta cardíaca, Sim. a ausculta pulmonar. Isso remete ao contato físico com o paciente, ao toque, ao exame, que hoje está tão esquecido, né? Sim. Então, há uma certa informatização da medicina, né? Eu diria uma robotização, da medicina, né? E uma medicina hoje muito centrada na tecnologia, né? Então há um tecnicismo excessivo, em um desvirtuamento, porque hoje é muito frequente que médicos nem conversem com os pacientes mais, né? Não estabeleçam esse vínculo e muito menos façam exame físico. Então, e quando a gente sabe que a grande maioria das patologias, das doenças, você faz o diagnóstico com uma boa história e com um bom exame físico. O que nós temos hoje é um excesso de tecnologia, né? O Brasil, só para você ter uma ideia, esse ano a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela fez uma análise dos gastos em saúde dos países. E no Brasil nós temos 59 ressonâncias magnéticas, quer dizer, um exame sofisticadíssimo, caro, pedido em cada grupo de 1.000 habitantes, contra 59 pedidos no Brasil para cada 1.000 habitantes, enquanto que nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, são 149. Quer dizer, nós pedimos 3 vezes mais exame, esquecendo aquele lado humano.
do contato com o paciente, do tocar, Do do ouvir, examinar, né? do ouvir. Ouvir a história que ele tem. Ouvir, muitas vezes ouvir é Ouvir. suficiente. Né? O que você vai, às vezes você vai para um médico para ser ouvido. Né? O que você Pra ser precisa é de uma olhado, boa né? escuta. É, uma né? boa escuta. Então, esse instrumento, para mim, ele tem um simbolismo muito grande. E é bonito, porque é de auscultar, né? Sim. Ele é de escutar e é de escutar auscultar. e de Não é? auscultar. Ele é assim mesmo que se põe, é? No outro sentido. É no outro como você sentido? fala. E por que eu coloquei aqui doutor? Vou chamar, é professor, mas é doutor. Por que eu coloquei aqui e não ouvi? Não ouvi nada mesmo quando me coloquei aqui. Tem Coloque, não. algum botão que tem que apertar? Não. Preste atenção que você vai ouvir Pera. batida do seu coração forte aí. Verdade. Há aqui dentro um coração. É o óbvio, né? Mas há aqui dentro um coração. O corpo humano é cheio de sons, não é, professor? Sim. O corpo humano, ele tem sonoridade do intestino, o estômago. Se você se propuser a Tudo ouvir, tem um Tudo som. isso E o nós som tem um usamos, sentido. e tudo isso nós usamos o estetoscópio para isso, para descobrir particularidades do exame do abdômen, do pulmão, do coração. Com isso a gente faz várias hipóteses diagnósticas, encontra várias alterações. É tão lindo. Quer dizer, é ouvir o outro por dentro, mas também, e principalmente, ou tão importante quanto, ouvir o outro, o que o outro tem a dizer. Sim. O que ele sente, onde dói, Sim. que desconforto tem, não é? Portanto, é preciso ter sensibilidade humana, interpessoal, de relação interpessoal, médico-paciente. Medicina, eu acho que a essência da medicina é essa. E você acha que isso está se perdendo? Porque hoje as pessoas fazem exame, pedem exame, e tem um diagnóstico lá, um histórico do paciente no computador. Sem dúvida. A redução também da consulta, do tempo de consulta? Sim, muitas vezes as pessoas nem sentam, né? As pessoas nem sentam, são atendidas sem que as pessoas, o médico encare a pessoa, sem que ele já pergunta o nome, muitas vezes com a folha de papel, já para fazer o pedido dos exames ou fazer uma prescrição. Há relativamente pouco tempo eu encaminhei uma pessoa que tinha 2 filhas que precisavam ser atendidas, uma pessoa de origem humilde, e essa moça depois veio para mim e quando me encontrou, me agradeceu muito, chorou abraçada comigo. Eu disse, mas por que você está chorando? Ela disse, doutor, porque pela primeira vez alguém examinou minhas filhas, tratou minhas filhas como gente. A médica tocou nelas, examinou, conversou, sabe? Então, isso são coisas que estão se perdendo por conta de um excesso de tecnologia. Né? A tecnologia que ocorre para nos facilitar as relações humanas, né? Às vezes substitui essas, quer tomar o lugar dessas relações humanas. Olha, o dialogador de hoje é o professor Henri Campos, ele é médico, nefrologista, é doutor e pós-doutor em nefrologia e é atualmente reitor da Universidade Federal do Ceará. E aí tem a ver então com um objeto que eu vou escolher, que é esse aqui. Ele me trouxe uma gravata, porque imagino eu que ele, como todos aqueles que trabalham na administração, né, na administração superior de uma entidade, entende? Ou de uma empresa, precisam fazer um determinado figurino, compor um determinado figurino. E ele, como reitor, deve compor também, entre os figurinos do reitor, o dia a dia é o reitor de paletó e gravata. É verdade, mas não vou esconder que tem algo mais. Ah, é? Ótimo! Então me diga, além disso que eu associei a gravata a este fato da formalidade do cargo, qual o outro tema que poderia pontuar o nosso encontro de hoje a partir desse exame da gravata? É que eu adoro gravatas. É mesmo? Eu tenho dezenas de gravatas. Dezenas de gravatas? Então sabe dar um nó de gravata, professor, por favor. Com certeza. É o mais simples do que eu dou, é muito simples. Aprendi com meu pai. Muito mesmo? cedo. Que fascínio é esse? Mas é um nó muito simples. Tem vários tipos, né? Mas eu prefiro dar esse aqui, que é o que simples, mas o Ricardo Guilherme não sabe. sei.
E tem vários homens que não sabem fazer o nó de gravata. Eu, quando vou usar, alguém tem que fazer, eu só faço apertar. Você também aí em casa deve ter alguém que não sabe também, muita gente. Mas eu quero saber, é o seu fascínio sobre a gravata. Eu pensei que a gravata fosse associada a uma certa opressão. As pessoas geralmente querem afrouxar os laços da gravata. E no seu caso é fascínio. Não, eu gosto muito de gravata. Eu acho que é uma... E por quê? Eu Você acho faria aí que uma... primeiro é um complemento bonito para quem usa muito terno como eu uso, né? Sim. E segundo, acho elegante. Acha elegante? Terceiro, eu não sei, talvez seja tão influência do meu pai, que eu vi também sempre de gravata, né? Então, mas a verdade é que eu tenho dezenas, os amigos sabem disso, me presenteiam muito com gravata. Com gravata. Com gravata. E essa é Richard. Essa é talvez uma das poucas nacionais. Essa é Richard. Mas Portanto, referência aqui ao meu nome, hein? É Richard. Mas é engraçado, porque geralmente as pessoas associam a gravata a um objeto de opressão. Não quero, sou obrigado a usar, mas a primeira coisa que faço é me despojar da gravata. E no seu caso, não. Não, eu uso com prazer. Um prazer de usar. Porque você acha mais elegante. Você acha que é um símbolo de masculinidade também? Está muito associado à masculinidade, né? Dizem que é uma referência, inclusive, acho que fálica, a gravata, né? Acho que não, até porque as mulheres hoje também usam gravata, né? E ficam bonitas de gravata, com seu terninho e gravata. Acho que... O tailleur, né? Hoje acho que não tem mais esse sentido, não. E da gravata borboleta também? Não, Fascina? a gravata borboleta não sou Já muito, não fascina, a não ser com smoking, né? Com traje formal. Sim. Mas que eu uso muito raramente, usei pouquíssimas vezes. Mas você se atreveria a fazer, professor, aí, uma psicanálise desse seu fascínio pela gravata? Talvez seja um pouco de vaidade também. E a relação com o pai, talvez? Né? Você Sim, lembrou aqui, não foi por sim, acaso, eu acho na que sua sim. fala, ao falar de gravata, há um componente aí da referência ao pai. Não, eu me lembro muito do meu pai, que também era muito zeloso com as gravatas dele, sempre que usava paletó estava sempre muito bem composto, né? E você acha que os nossos, eu sei que essa pergunta é uma pergunta mais conveniente para um psicanalista, mas me ocorreu perguntar então, já que você falou de gravata e falou do pai, se nós, os homens, temos esse referencial do pai como um modelo a seguir e que está sempre povoando as nossas decisões mais recônditas, mais íntimas. Sim, eu acho que é acho que é um elemento forte na nossa vida, né? A figura do pai. Meu pai meu pai foi jornalista, né? Foi político. Era um homem muito respeitado. Quem é seu pai? Pádua Campos. Pádua Campos, você é filho do Pádua Campos? Foi editor do jornal Eu não Povo, sabia. muitos anos Eu conheci? E era um homem muito austero, um cidadão por excelência. Tá vendo? Né? Eu não sabia que o professor Henri era filho do Me Pádua deixou Campos. muita marca, boa, felizmente. E um jornalista. Sim. Um jornalista, um homem, né? Sim. Que juntava também jornalismo com o gestor, com a vocação de gestor, né? Porque ele comandava uma redação. E ele foi deputado. E foi também, deputado foi também. do Conselho de Contas dos Municípios. Foi do Conselho de Contas. Uhum. Foi. Então essa gravata tem muito dele também. Tem muito dele. Gostar de gravata. Gostar de gravata. A figura do pai. Mas o que eu poderia apresentar ainda mais? Bom, há outro aspecto do professor Henri, claro, além da universidade como reitor, além do amor pela gravata, e qual foi outra coisa que eu coloquei no ar? Foi, o estetoscópio. O estetoscópio, eu acho que tem a ver, uma coisa que tem a ver com isso aqui, ó. Educação. Claro, porque ele é professor da Faculdade de Medicina. E ele me trouxe 2 livros que têm a ver com o tema educação. Primeiro, a referência a a citação aqui, a referência a esse grande educador, talvez dizem que é o brasileiro mais citado em teses, né? O teórico mais citado no mundo, não é? Brasileiro, que é o Paulo Freire, com o seu livro fundamental, que é Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. E eu pergunto então ao professor Henri por que ele me trouxe Paulo Freire e por que ele me trouxe um outro livro sobre a educação. Práticas
de evolução da educação, dos professores, etc. É um livro em inglês, que eu estou vendo aqui, que tem um artigo seu. Tem um capítulo. Não é? Tem um capítulo aqui, que é com o professor, um artigo do professor Henri. Me fale de educação. Por que me trouxe o livro, os 2 livros sobre educação, professor Henri de Holanda Campos? Olha, a educação hoje é a minha... Hoje não, há bastante tempo, né? Eu me dedico muito a estudar a educação. Primeiro, pelo meu ofício de professor, e segundo, porque nos últimos 12, 13, 14 anos, eu tenho estado muito envolvido com a educação nas profissões da saúde e com a formação de professores para as profissões da saúde. Porque se a gente não mudar o nosso modelo de formação, nós jamais teremos sistemas de saúde que satisfaçam a população. Então, com esse modelo de profissional de saúde que aí está, e com esse modelo de formação, nós teremos sempre essa crise, a saúde cara, a saúde impessoal, a saúde não resolutiva, a saúde descomprometida. Então, essa questão hoje, para mim, há 10 anos eu mantenho um programa que já formou mais de 350 professores de universidade, de cursos da área da saúde. Esse programa é realizado aqui pela UFC. É o mesmo curso que eu fiz nos Estados Unidos, eu trouxe para o Brasil. Esse instituto existe hoje aqui, existe na China, existe nos Estados Unidos, na Índia tem 3, na China tem 2, temos na África do Sul e agora a gente está tentando montar um no Chile. Então é nessa tentativa de mudar a formação médica, isso tem sido o meu dia a dia. E Paulo Freire é o exemplo, né? Porque não é simplesmente uma educação, como ele diz aqui nesse capítulo, não é simplesmente, como é que diz aqui, não é ensinar, tinha um capítulo aqui, ensinar não é transferir conhecimento. Isso, essa é uma grande verdade, né? Acho que isso caracteriza o pensamento de Paulo Freire. Muitas outras, né? É você criar aquele processo de ensino-aprendizagem que liberta, né? Não a escola que aprisiona, mas a escola que deixa voar, né? A escola que não é gaiola, né? Então, é fazer com que as pessoas construam o seu próprio conhecimento, né? Dar as ferramentas para que as pessoas, a partir do mundo real, vivendo o real, vivenciando o real, que elas construam o seu conhecimento. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige pesquisa, exige respeito aos saberes dos educandos, exige criticidade, exige estética e ética. Tudo isso é muito verdade. Exige risco, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e, por fim, ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Paulo Freire. São ensinamentos basilares para esse tipo de essa é minha iniciativa Bíblia. Que o senhor faz, que você faz. Isso aí eu leio quase todo dia. Como se fosse uma, enfim, é uma Bíblia, uma espécie de Bíblia, não é? Daqueles educadores que têm um compromisso social e um respeito, e que sabem, não é? Que educar é educar-se também, não é? É a partir da pesquisa de si mesmo, do conhecimento do outro. Esse outro livro é um livro sobre a questão da avaliação da educação nas profissões da saúde. No próximo segmento, nós vamos falar exatamente sobre esse livro com o nosso dialogador de hoje, que é o professor Henri Campos, doutor e pós-doutor na área de medicina, nefrologia. E é reitor da Universidade Federal do Ceará. No próximo segmento do programa Diálogo.